graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Robson e eu estou aqui hoje para trazer uma palavra para a sua vida, meu querido amado. Não esqueça de você ir no meu canal, né? Evangelho Pleno. Visite meu canal, se inscreva no meu canal e também toque o sininho, né? Se inscrevendo. E posso também dar um ok, né? Gostando do vídeo. E hoje eu queria falar sobre a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso é uma oração que muita gente tem dificuldade de entender. Aliás, a oração do Pai Nosso não pode ser uma oração repetitiva. Não podemos repetir. A oração do Pai Nosso é uma oração que nos ensina princípios para a gente aprender a orar da maneira correta. Sabe por que Deus não responde sua oração muitas vezes? Porque você ora da maneira errada. O Pai Nosso nos ensina a gente orar da maneira correta. E há ali alguns princípios na oração do Pai Nosso que nós não podemos de fazer, não podemos deixar de orar desse jeito quando fazermos o nosso clamor a Deus. O primeiro princípio está no texto, né, da oração do Pai Nosso, que nós conhecemos. É uma oração muito conhecida, né? O texto fala sobre Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa importante na oração do Pai Nosso é você ter uma vida de santidade. Se você não tiver uma vida de santidade, a oração do Pai Nosso não tem sentido, não adianta você orar. Se você orar a Deus sem santidade, a sua oração não vai chegar a lugar nenhum. Então, o primeiro princípio da oração do Pai Nosso, se nós queremos que Deus ouça a nossa oração, é orarmos em santidade. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O primeiro princípio é santidade. Se você não tiver santidade, nem ore a Deus, que Deus não vai ouvir sua oração. Não adianta você orar. Então você tem que estar em santidade, com a vida no altar, para poder orar a Deus. Senão a sua oração não será respondida. Você pode orar 200 vezes, 300 vezes, Deus não vai responder. É preciso nós estarmos em santidade para a nossa oração ser ouvida. O outro princípio da oração do Pai Nosso é: vê o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O outro princípio da oração do Pai Nosso que temos que aprender nesta hora é o princípio da vontade de Deus. Então, se você orar a Deus e você não coloca esse princípio na sua oração, a sua oração não vai ser respondida. Tem muita gente que ora pedindo a Deus tanta coisa, né? Nós oramos pedindo a Deus, pedindo isso, pedindo aquilo, mas muitas das vezes a gente não pede na nossa oração a vontade de Deus. Por isso que o texto diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, o segundo princípio, para Deus ouvir a oração nossa, que está no Pai Nosso, o segundo princípio que Ele nos ensinou é a vontade de Deus expressa na nossa oração. Você já notou que a gente não pede a vontade de Deus, a gente pede a nossa vontade? Quando não pedimos, a gente nem não pede, e nem falamos, e nem expressamos isso. Então, a nossa oração, para ser respondida, o princípio que tem que ser respeitado na oração do Pai Nosso é a vontade de Deus. Porque sem a vontade de Deus, a sua oração não vai funcionar. É preciso você, sempre quando orar, pedir a vontade de Deus. É da tua vontade, Senhor? Eu peço isso. É da tua vontade? É do teu querer? Então, se você orar desse jeito, a sua oração vai ser respondida. O terceiro princípio na oração do Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, perdoa os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. O terceiro princípio da oração do Pai Nosso é pedir. Ele pede: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Então, o terceiro princípio da oração do Pai Nosso é pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis.
Batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Então o terceiro princípio da oração do Pai Nosso é pedir. Você tem que pedir, meu irmão, com fé. Pedir mesmo. E você tem que colocar na sua oração como você quer o seu pedido, como você quer de Deus a tua vitória. Primeiro princípio, santidade. O segundo princípio, vontade de Deus. O terceiro princípio, pedir, clamar, implorar, decretar, pedir com autoridade, com fé. Você tem que pedir mesmo, não tem que deixar de pedir. Enquanto não receber a tua vitória, tem que pedir, tem que clamar, tem que pedir para que Deus responda. A Bíblia diz que nós clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então você tem que pedir a Deus, pedir com fé. E o último princípio da oração do Pai Nosso está no último versículo. Pois teu o reino, o poder, a glória para todo sempre. Amém. O último princípio é adorar a Deus. Você tem que adorar a Deus. O versículo último do Pai Nosso nos ensina a adoração. Ter o reino, o poder, reconhecer a glória de Deus, reconhecer que Deus é soberano, reconhecer que só Ele faz maravilha. O quarto princípio para Deus responder a sua oração é você reconhecer a glória, a majestade, a formosura de Deus. É você reconhecer que Deus é o Deus da nossa vitória. Tu é a vitória, tu é a glória, teu o poder. O quarto princípio é você rasgar seu coração em adoração a Deus, adorando a Ele em espírito e verdade. Não esqueça, a oração do Pai Nosso tem 4 princípios que você tem que colocar em prática para a sua oração ser respondida. Primeiro, santidade. Segundo, vontade de Deus. Não é isso? Terceiro, pedir. Quarto, adoração. São 4 princípios que você tem que praticar na sua oração para Deus responder o teu clamor. Amém? Que Deus abençoe. Queria que você compartilhasse essa mensagem para 7 pessoas, viu? Visite meu canal, Evangelho Pleno, e reparta essa mensagem para 7 pessoas, né? Sobre o Pai Nosso, e aprenda que a oração do Pai Nosso é princípio para nós colocarmos em prática. Que Deus abençoe a todos, fique na paz, em nome de Jesus. A paz. Até o próximo vídeo. Paz.